Após os pilotos desmaiarem no voo, um jovem de 12 anos assume o controle do avião. O que ele fez enquanto pilotava deixou todos chorando. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol mal havia nascido quando Pedro já estava de pé, observando pela janela de seu quarto o céu ainda escuro de Serra do Cipó, pequena cidade do interior de Minas Gerais. Seus olhos castanhos brilhavam de expectativa enquanto acompanhavam as primeiras luzes do dia pintando o horizonte de tons alaranjados. Aos 12 anos de idade, ele finalmente realizaria seu maior sonho: voar em um avião de verdade. Na parede ao lado de sua cama, dezenas de pôsteres de aeronaves diferentes dividiam o espaço com diplomas de cursos online sobre aviação. Sobre sua escrivaninha, manuais técnicos e revistas especializadas se empilhavam ao lado de um notebook velho, onde Pedro passava horas praticando em simuladores de voo. O garoto conhecia cada botão, cada procedimento, cada protocolo de segurança, tudo absorvido com a paixão característica de quem encontrou sua verdadeira vocação. "Pedro, já está acordado, filho?" A voz de Dona Clara, sua mãe, ecoou pelo corredor. "Ainda faltam 4 horas para sairmos." "Tô sim, mãe, só checando mais uma vez a previsão do tempo para o voo." Clara sorriu, entrando no quarto do filho. Viúva há 5 anos, ela trabalhava como professora em 2 escolas diferentes para conseguir sustentar a casa. Durante 2 anos, economizou cada centavo possível para realizar o sonho do filho de conhecer Manaus. A escolha do destino não foi por acaso. A cidade abrigava um dos mais importantes centros de formação de pilotos da região norte, e Pedro havia convencido a mãe de que poderiam aproveitar a viagem para conhecer a escola. "Filho, vem tomar café. Preciso te contar uma coisa importante." Clara chamou, notando a ansiedade do menino. Na cozinha modesta, mas bem arrumada, o cheiro de pão de queijo recém-assado preenchia o ambiente. Pedro sentou-se à mesa, seus pés balançando sem tocar o chão, enquanto sua mãe servia chocolate quente em sua caneca favorita, decorada com pequenos aviões. "Pedro, lembra quando você me perguntou como eu tinha conseguido comprar as passagens?" "Bem..." Clara fez uma pausa, seus olhos marejando levemente. "Seu pai deixou um seguro de vida e eu guardei uma parte todo esse tempo. Ele sempre dizia que você ia ser piloto um dia, sabia?" O menino sentiu um nó na garganta. As lembranças do pai eram como fotografias antigas, um pouco desbotadas, mas ainda capazes de despertar emoções profundas. Ricardo tinha sido caminhoneiro e, nas longas viagens que fazia, sempre trazia para o filho miniaturas de aviões dos lugares por onde passava. "Ele ficaria muito orgulhoso de você, meu amor." Clara continuou, acariciando os cabelos do filho. "Da sua dedicação, do seu esforço nos estudos. Não é qualquer menino de 12 anos que sabe tanto sobre aviação quanto você." Pedro abraçou a mãe fortemente, sentindo o perfume suave de jasmim que ela sempre usava. "Obrigado, mãe, por tudo." As horas seguintes foram preenchidas com os últimos preparativos. Pedro conferiu pela 10ª vez sua mochila. Tablet com simuladores de voo instalados, fones de ouvido, revistas de aviação e, claro, seu inseparável caderno de anotações técnicas, onde registrava cada novo aprendizado sobre aeronaves. O táxi chegou pontualmente às 9 horas. Durante o trajeto até o aeroporto de Confins, Pedro permaneceu colado à janela, observando o céu. Era um dia perfeito para voar. Poucas nuvens, visibilidade excelente. O garoto sabia disso porque havia decorado todos os parâmetros meteorológicos ideais para a aviação. No aeroporto, seus olhos não sabiam para onde olhar primeiro. Cada detalhe o fascinava. O vai e vem dos funcionários, o som dos aviões taxiando, os painéis com horários de voos. Pedro observava tudo com a atenção de um cientista, relacionando cada movimento com o que havia estudado em seus manuais. "Voo 3317 para Manaus, início do embarque", anunciou a voz no alto-falante. "É o nosso, mãe", Pedro exclamou, levantando-se de um pulo. Na fila do embarque, o menino não conseguia conter sua empolgação. Seus olhos brilhavam enquanto observava pela janela o Boeing 737-800, que os levaria até Manaus.
Era exatamente o mesmo modelo que ele mais praticava no simulador. Mãe, sabia que esse avião tem capacidade para 189 passageiros e que ele pode voar a uma altitude de até 41 mil pés? Pedro despejou as informações, fazendo Clara sorrir com orgulho. Ao entrar na aeronave, Pedro foi imediatamente cumprimentado por Júlia, uma comissária de bordo de sorriso gentil que notou seu entusiasmo. Primeira vez voando? Ela perguntou. Sim, e esse é um Boeing 737-800, né? Com motores CFM56-7B. Júlia arregalou os olhos, impressionada com o conhecimento do garoto. Uau! Parece que temos um futuro piloto a bordo. Quer conhecer a cabine de comando antes da decolagem? Os olhos de Pedro se encheram de lágrimas de alegria. Era mais do que ele poderia sonhar. Com a permissão de sua mãe, seguiu Júlia até a cabine, onde conheceu o comandante Santos e o copiloto Rodrigues, que ficaram igualmente impressionados com suas perguntas técnicas e conhecimento específico. De volta ao seu assento, Pedro mal podia acreditar em sua sorte. Afivelou o cinto de segurança e segurou a mão de sua mãe, enquanto ouvia atentamente as instruções de segurança. Cada procedimento, cada palavra fazia sentido para ele. Eram as mesmas informações que havia estudado tantas vezes. O avião começou a taxiar e Pedro sentiu seu coração acelerar. Anos de sonhos e estudos culminavam naquele momento. Quando a aeronave começou a ganhar velocidade na pista, ele fechou os olhos por um instante, sentindo cada sensação. A decolagem foi exatamente como ele havia imaginado milhares de vezes em seus simuladores. Passageiros, aqui é o comandante Santos falando. Estamos atingindo nossa altitude de cruzeiro de 35 mil pés. O tempo está excelente e nossa previsão de chegada em Manaus é às 14h30. Tenham todos um excelente voo. Pedro sorriu, recostando-se em sua poltrona. Mal sabia ele que seu conhecimento seria muito mais importante do que qualquer um poderia imaginar nas próximas horas de voo. A primeira hora de voo transcorreu tranquilamente. Pedro alternava entre observar a paisagem pela janela e fazer anotações em seu caderno sobre cada detalhe da experiência. O som dos motores, a altitude de cruzeiro, a velocidade, tudo era registrado com a precisão de um profissional. Clara cochilava ao seu lado, enquanto ele estudava o mapa de rotas aéreas em seu tablet. Sabia que estavam sobrevoando o centro do Brasil, seguindo uma das principais aerovias que cortavam o território nacional. Na tela do sistema de entretenimento à sua frente, Pedro acompanhava atentamente a rota do voo, verificando cada ponto de referência. Foi quando notou algo estranho. A luz de apertar os cintos acendeu repentinamente e o avião começou a enfrentar uma turbulência mais forte que o normal. Pedro sabia, por suas incontáveis horas de estudo, que aquela região costumava apresentar condições meteorológicas desafiadoras, especialmente durante a aproximação da Amazônia. Senhores passageiros, aqui é o comandante Santos. Estamos enfrentando uma área de instabilidade não prevista. Por favor, mantenham os cintos afivelados. A voz soou calma pelo sistema de som. Pedro, porém, percebia algo diferente no tom do piloto. Anos assistindo a vídeos e documentários sobre aviação haviam treinado seus ouvidos para captar as menores nuances de preocupação na voz de um comandante. Havia algo mais acontecendo. Júlia, a comissária que o havia levado à cabine, passou apressadamente pelo corredor, checando os cintos dos passageiros. Seu rosto habitualmente sorridente estava tenso. Ao passar por Pedro, ela tentou sorrir, mas o menino notou sua preocupação. A turbulência aumentou, fazendo alguns passageiros gemerem de apreensão. Clara acordou sobressaltada, segurando instintivamente a mão do filho. Está tudo bem, mãe. Pedro tentou tranquilizá-la, mesmo sentindo que algo não estava normal. O avião deu uma sacudida mais forte e as máscaras de oxigênio caíram automaticamente dos compartimentos superiores. Pedro imediatamente reconheceu o procedimento de despressurização da cabine. Seu coração acelerou, mas anos de treinamento em simuladores o mantiveram calmo. Mãe, coloca a máscara primeiro em você, depois me ajuda, instruiu Pedro, lembrando-se das orientações de segurança. Clara, embora assustada, seguiu as instruções do filho. Júlia corria pelo corredor, auxiliando os passageiros com as máscaras,
quando uma nova turbulência a fez perder o equilíbrio. Pedro a viu cambalear e se apoiar em uma poltrona próxima. Seus olhos se encontraram e algo na expressão do menino deve ter chamado a atenção da comissária. Pedro, ela se aproximou falando baixo através da máscara. Preciso que você mantenha a calma. Está acontecendo algo na cabine de comando. O garoto assentiu, seu cérebro já processando todas as possibilidades. Despressurização súbita, altitude elevada, possível hipoxia na cabine de comando. Eram cenários que ele havia estudado dezenas de vezes. Os pilotos... Júlia hesitou. Eles não estão respondendo adequadamente. A despressurização foi muito rápida. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia o que a falta de oxigênio podia fazer com o raciocínio humano em grandes altitudes. Tinha lido sobre diversos casos similares em seus estudos. Quanto tempo até Manaus? Perguntou, sua voz surpreendentemente firme. Ainda temos mais de 2 horas de voo, respondeu Júlia. Mas há um aeroporto alternativo em Santarém se conseguirmos... Sua frase foi interrompida por uma nova turbulência, mais forte que as anteriores. As luzes da cabine piscaram, e Pedro ouviu algo que nenhum passageiro gostaria de ouvir. O som dos motores começando a falhar. O avião começou a perder altitude gradualmente. Pedro olhou para o sistema de entretenimento, que ainda mostrava os dados do voo. Estavam a 35.000 pés, mas a altitude diminuía lentamente. Júlia, Pedro chamou, sua voz mais séria do que qualquer um esperaria de um menino de 12 anos. Preciso que você verifique a cabine de comando. Agora. A comissária hesitou por um momento, surpresa com a autoridade na voz do garoto. Mas algo no olhar dele, uma mistura de conhecimento e determinação, a fez concordar. Enquanto Júlia se dirigia à cabine, Pedro começou a fazer cálculos mentais. Altitude, velocidade, consumo de combustível, todas as informações que havia decorado em seus anos de estudo começavam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Clara observava o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Pedro, o que está acontecendo? Não sei ainda, mãe, respondeu sinceramente. Mas seja o que for, vamos resolver. Júlia voltou alguns minutos depois, seu rosto pálido mesmo sob a máscara de oxigênio. Ela se inclinou próximo a Pedro, falando em voz baixa para não alarmar os outros passageiros. Os pilotos, eles não estão em condições de comandar a aeronave. A despressurização afetou muito rapidamente a cabine de comando. Pedro fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Todo o seu conhecimento, todas as horas de estudo e simulador, todo o seu amor pela aviação o havia preparado para este momento. Quando abriu os olhos novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Júlia, disse ele, sua voz calma e controlada. Preciso que você entre em contato com o controle de tráfego aéreo de Manaus. Diga que temos uma emergência e... Ele fez uma pausa, olhando para sua mãe por um instante antes de continuar. E diga que talvez precisem de ajuda para guiar um piloto de 12 anos. O silêncio que se seguiu à declaração de Pedro foi quebrado apenas pelo som constante dos motores e o sussurro nervoso dos passageiros. Júlia olhou para Clara, buscando sua aprovação. A mãe do garoto, embora visivelmente apreensiva, assentiu levemente com a cabeça. Pedro, Clara segurou a mão do filho. Tem certeza? Mãe, ele respondeu, seus olhos demonstrando uma maturidade além de seus anos. É a única chance que temos. Confie em mim. Júlia rapidamente organizou a situação. Outros 2 comissários foram informados discretamente, enquanto ela acompanhava Pedro até a cabine de comando. O garoto parou por um momento antes de entrar, respirando fundo. Anos de simulação em seu computador haviam preparado para aquele momento, mas a realidade era muito diferente. Ao entrar na cabine, Pedro imediatamente começou a avaliar a situação. Os pilotos estavam inconscientes, afetados pela rápida despressurização. O painel de instrumentos mostrava várias luzes de alerta e a altitude continuava diminuindo gradualmente. Centro de Controle Manaus. Aqui é o voo 33 e 17. Júlia falava no rádio, sua voz profissional apesar das circunstâncias extraordinárias. Temos uma situação de emergência.
Comandante e copiloto estão incapacitados devido a uma despressurização rápida da cabine. Houve uma pausa tensa antes da resposta. Voo 3317, aqui é Manaus. Entendemos a situação. Há alguém capacitado para operar a aeronave? Júlia olhou para Pedro, que já estava analisando os instrumentos com atenção meticulosa. Manaus, temos um passageiro com conhecimento teórico de aviação. Ele tem 12 anos. Outro momento de silêncio no rádio. Repita, 3317. Você disse 12 anos? Positivo, Manaus. O passageiro é Pedro Oliveira, 12 anos, com extensivo conhecimento teórico e prática em simuladores. No momento é nossa única opção. Pedro ajustou o headset, que era grande demais para sua cabeça, e falou com uma clareza surpreendente. Centro Manaus. Aqui é Pedro. Estou visualizando todos os instrumentos. Altitude atual 32.000 pés. Velocidade 440 nós. Combustível suficiente para mais 2 horas de voo. Precisamos de um plano de descida emergencial. No centro de controle em Manaus, o controlador João Correia trocou olhares espantados com seus colegas. Em 30 anos de profissão, nunca havia enfrentado uma situação semelhante. Rapidamente, ele acionou o protocolo de emergência, convocando especialistas e técnicos para a sala de controle. Pedro, aqui é João do Controle Manaus. Vamos trabalhar juntos nessa situação. Primeiro, preciso que você me diga qual sua experiência com este tipo de aeronave. Senhor, Pedro respondeu, sua voz firme apesar da tensão. Tenho mais de 500 horas em simulador de Boeing 737-800. Conheço todos os sistemas, procedimentos de emergência e protocolos de comunicação. Estudei o manual técnico completo da aeronave. Na cabine de passageiros, Clara rezava em silêncio, enquanto os comissários mantinham a calma entre os passageiros que ainda não sabiam a verdadeira extensão da situação. Alguns dormiam, outros assistiam filmes alheios ao drama que se desenrolava na cabine de comando. Pedro, precisamos estabelecer um plano de ação, João continuou. Temos 2 opções. Tentar chegar a Manaus ou realizar um pouso de emergência em Santarém, que está mais próximo. Qual sua avaliação da situação? O garoto consultou rapidamente os instrumentos, seu cérebro processando todas as variáveis. Centro Manaus. Considerando nossa atual altitude e a taxa de descida, sugiro Santarém como alternativa mais segura. Também notei uma flutuação irregular na pressão do sistema hidráulico secundário. João ficou impressionado com a precisão da análise. Concordo, Pedro. Vamos iniciar o procedimento para Santarém. Primeiro preciso que você... Uma nova turbulência sacudiu a aeronave, mais forte que as anteriores. Pedro segurou firmemente o manche, lembrando-se de todas as vezes que havia praticado o controle em condições adversas em seu simulador. Manaus, estamos enfrentando forte turbulência, relatou mantendo a calma. Requisito vetores para desvio meteorológico e início de descida controlada para Santarém. Júlia observava admirada a competência do menino. Em suas 2 décadas como comissária, havia presenciado diversas situações de emergência, mas nada se comparava àquilo. Pedro operava os controles com uma mistura única de conhecimento técnico e intuição natural. Pedro, João chamou, sua voz transmitindo confiança. Vou passar as coordenadas para o desvio. Mas antes preciso que você faça uma verificação completa dos sistemas. Vamos resolver isso passo a passo. O garoto assentiu, mesmo sabendo que o controlador não podia vê-lo. Começou a realizar a checagem sistemática que havia praticado centenas de vezes em casa. Cada interruptor, cada indicador, cada sistema vital da aeronave foi verificado metodicamente. Centro Manaus, verificação inicial completada, reportou Pedro. Confirmando falha no sistema hidráulico secundário, pressurização estabilizada após descida inicial, todos os outros sistemas operando dentro dos parâmetros normais. Pronto para receber instruções de desvio. Na sala de controle, João havia reunido uma equipe de especialistas que acompanhavam a situação. Todos estavam impressionados com a competência demonstrada pelo jovem piloto improvisado. A calma e o conhecimento técnico de Pedro eram excepcionais mesmo para um adulto experiente. Excelente trabalho, Pedro, João respondeu.
Agora vamos começar o procedimento de desvio e descida. Mantenha o curso atual por mais 5 minutos, depois vamos iniciar uma curva suave à direita. Lembre-se, não há pressa. Vamos fazer isso juntos, com calma e precisão. Pedro ajustou sua posição no assento do comandante, que era grande demais para seu tamanho. Seus pés mal alcançavam os pedais, mas anos de adaptação em seu simulador caseiro o haviam preparado até mesmo para essa dificuldade. Olhou rapidamente para Júlia, que lhe ofereceu um sorriso encorajador, e então focou sua atenção total nos instrumentos. A próxima hora seria crucial. Cada decisão, cada movimento do manche, cada ajuste nos controles poderia fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Pedro sabia disso, mas também sabia que estava preparado. Toda a sua vida, todo o seu amor pela aviação, o havia conduzido até aquele momento. O céu sobre a Amazônia apresentava um cenário desafiador. Grandes formações de nuvens cumulonimbus se erguiam como montanhas brancas no horizonte, criando um labirinto aéreo que Pedro precisava navegar com extrema cautela. O radar meteorológico mostrava manchas vermelhas intensas, indicando áreas de forte turbulência que precisavam ser evitadas. Centro Manaus, iniciando curva à direita conforme instruído, Pedro comunicou, suas pequenas mãos movendo o manche com precisão surpreendente. Mantendo 30.000 pés, velocidade estável em 420 nós. Na cabine de passageiros, Clara tentava manter a compostura, apoiada pela presença constante dos comissários de bordo. A tripulação havia decidido não informar os passageiros sobre a real situação para evitar pânico, apenas comunicando que estavam realizando um pouso alternativo em Santarém devido a condições técnicas. Pedro, a voz de João soou no rádio. Temos uma equipe de técnicos da Boeing acompanhando a situação. Eles estão impressionados com sua perícia. Agora, preciso que você comece a se preparar para a descida. Vamos fazer isso gradualmente. O garoto consultou os instrumentos mais uma vez. O sistema hidráulico secundário continuava apresentando flutuações, mas o primário estava funcionando perfeitamente. Era uma situação que ele havia estudado extensivamente em seus manuais técnicos. Entendido, Manaus, respondeu. Solicito informações meteorológicas atualizadas para Santarém e vetores para início da descida. Júlia, que permanecia na cabine auxiliando Pedro, não conseguia conter sua admiração. O menino demonstrava um profissionalismo que ela raramente via mesmo entre pilotos experientes. Sua capacidade de manter a calma e tomar decisões precisas era extraordinária. Pedro, ela falou suavemente, precisamos decidir se informamos os passageiros sobre a situação real. O garoto pensou por um momento, lembrando-se das aulas sobre gestão de emergências que havia estudado. Ainda não, respondeu. Vamos manter a comunicação atual até estarmos mais próximos de Santarém. Menos tempo de ansiedade para eles. João voltou ao rádio. 3:17. Condições em Santarém são favoráveis. Vento calmo, visibilidade 10 km, poucas nuvens a 3.000 pés. Pista 06 será preparada para sua chegada. Bombeiros e equipes de emergência já estão em posição. Copiado, Manaus. Pedro respondeu suavemente, já calculando os parâmetros para a aproximação. Iniciando descida gradual. Novo nível de voo 280. A aeronave começou sua descida suave, penetrando diferentes camadas de nuvens. Pedro mantinha seus olhos alternando entre os instrumentos e a vista externa, aplicando todas as técnicas que havia aprendido para manter a estabilidade em condições adversas. No centro de controle em Manaus, a notícia sobre o jovem piloto já havia se espalhado. Jornalistas começavam a se aglomerar do lado de fora, mas João mantinha seu foco total na orientação de Pedro. Cada comunicação, cada instrução era vital. Pedro, João chamou novamente. Como está o nível de combustível? Combustível dentro dos parâmetros esperados, respondeu o garoto, consultando os medidores. Temos reserva suficiente para 3 tentativas de aproximação, se necessário, mas pretendo fazer isso de primeira. Sua confiança arrancou sorrisos na sala de controle. A equipe técnica da Boeing, que acompanhava a situação por videoconferência, continuava impressionada com o conhecimento demonstrado pelo menino.
A descida prosseguia de forma controlada, mas novos desafios surgiam a cada momento. As nuvens sobre a Amazônia criavam correntes de ar imprevisíveis, exigindo constantes ajustes nos controles. Pedro compensava cada movimento do avião com precisão, como se tivesse nascido para aquilo. Centro Manaus, Pedro chamou. Notei uma variação na temperatura do motor 2, ainda dentro dos limites, mas gostaria de registrar. João consultou rapidamente os especialistas da Boeing. Entendido, Pedro. Continue monitorando. Provavelmente é resultado da diferença de temperatura nas camadas de ar. Mantenha a descida como está. Clara, na cabine de passageiros, recebia atualizações discretas dos comissários. Cada mensagem sobre o desempenho de seu filho a enchia de orgulho e apreensão. Suas mãos apertavam um pequeno terço, enquanto suas orações se misturavam com lembranças do marido. Ricardo, ela sussurrou para si mesma, você sempre soube, sempre disse que nosso menino era especial. Na cabine de comando, Pedro continuava seu trabalho meticuloso. Cada procedimento era executado com a precisão de um profissional experiente. Suas horas intermináveis estudando manuais técnicos, suas noites em claro praticando no simulador, todo seu amor pela aviação o havia preparado para este momento. 3317. A voz de João voltou ao rádio. Você está a 150 milhas náuticas de Santarém. Em breve iniciaremos os procedimentos de aproximação. Como se sente, Pedro? O garoto olhou para os instrumentos, depois para o céu à sua frente, onde o sol começava a penetrar entre as nuvens. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios antes de responder. Pronto para prosseguir, Manaus. Este é apenas mais um voo para chegar em casa. A distância até Santarém diminuía gradualmente, e Pedro sabia que o momento mais crítico de todo o voo se aproximava. A descida inicial havia sido bem sucedida, mas o pouso exigiria ainda mais concentração e precisão. O sol da tarde amazônica criava reflexos dourados nas nuvens, transformando a paisagem em um espetáculo que, em outras circunstâncias, o menino teria admirado por horas. Centro Manaus, 3317 nivelado em 15.000 pés, Pedro reportou, sua voz mantendo a calma profissional que havia surpreendido a todos desde o início da emergência. Solicito informações atualizadas de aproximação para Santarém. Júlia permanecia ao seu lado, admirada com a capacidade do garoto de manter o foco mesmo após quase 2 horas de voo em situação de emergência. Ela havia servido água e pequenos lanches para Pedro, insistindo que ele precisava manter-se hidratado e alimentado. 3317, aqui é Santarém aproximação. Uma nova voz surgiu no rádio. Sou o controlador Miguel. Vamos trabalhar juntos nesta fase final. Condições atuais. Vento 0,50 graus com 8 nós. Visibilidade ainda boa, sem mudanças significativas. Pedro assentiu, absorvendo as informações. Copiado, Santarém. Iniciando procedimentos para a aproximação ILS Pista 06. Na cabine de passageiros, os comissários começavam a preparar discretamente o ambiente para o pouso. Seguindo o protocolo normal, guardavam itens soltos e verificavam cintos de segurança, mantendo a aparência de um voo rotineiro, embora todos os tripulantes soubessem que aquele seria um momento decisivo. Clara tentava controlar sua ansiedade, alternando entre orações silenciosas e momentos de orgulho intenso por seu filho. Ao seu lado, uma senhora idosa comentou sobre como o voo estava tranquilo, sem fazer ideia de que um menino de 12 anos era responsável por essa serenidade. Pedro, Miguel chamou novamente. Vamos fazer uma aproximação estabilizada. Você conhece os parâmetros? Afirmativo, Santarém, respondeu o garoto prontamente. Velocidade apropriada para a categoria, desvio máximo de 5 graus do curso, taxa de descida controlada, configuração de pouso estabelecida. Tenho todos os parâmetros memorizados. Na sala de controle em Santarém, Miguel trocou olhares impressionados com seus colegas. A precisão técnica do menino era notável. Santarém, Pedro continuou. Gostaria de confirmar a disponibilidade do sistema anti-incêndio e equipamentos de emergência, considerando nossa situação não convencional. Afirmativo. 33 do 17. Todos os sistemas de emergência estão em posição.
Temos também ambulâncias e equipes médicas preparadas, mas esperamos não precisar delas. Pedro permitiu-se um pequeno sorriso. Era exatamente o que ele teria solicitado se estivesse em seu simulador em casa. A realidade, no entanto, trazia desafios adicionais. O sistema hidráulico secundário continuava apresentando flutuações, e agora ele precisava considerar como isso afetaria o controle da aeronave durante o pouso. Júlia, ele chamou suavemente. Acho que está na hora de informar os passageiros. Eles precisam estar preparados para um pouso diferente. A comissária concordou, admirando mais uma vez a maturidade do garoto. Ela pegou o interfone e, após uma breve troca de olhares com Pedro, fez o anúncio. Senhoras e senhores, aqui é sua comissária Júlia falando. Estamos iniciando nossa aproximação para pouso em Santarém. Devido a uma situação técnica incomum, nosso pouso será realizado em condições especiais. Pedimos que todos permaneçam sentados com os cintos afivelados e sigam rigorosamente as instruções da tripulação. O burburinho na cabine aumentou levemente, mas os passageiros mantiveram a calma, ainda sem saber que sua vida estava nas mãos de um menino de 12 anos. 3317, você está autorizado a iniciar descida para 10.000 pés, informou Miguel. Mantenha a proa atual até o fixo Bravo. Pedro ajustou os controles com precisão, sua mente processando dezenas de variáveis simultaneamente. A aproximação para Santarém seria desafiadora. O aeroporto estava localizado próximo ao encontro dos rios Tapajós e Amazonas, criando condições atmosféricas únicas. Santarém, iniciando descida, confirmou Pedro. Tenho uma solicitação especial. Gostaria de fazer uma aproximação ligeiramente mais alta que o normal, considerando nossa situação com o sistema hidráulico. Isso nos dará mais margem de manobra se precisarmos arremeter. Na sala de controle, os especialistas que acompanhavam a situação concordaram imediatamente com a sugestão. Era uma decisão que demonstrava não apenas conhecimento técnico, mas também maturidade operacional. Autorizado 3317. Sua sugestão faz todo sentido. Mantenha-nos informados de qualquer variação nos sistemas. O sol começava a baixar no horizonte amazônico, criando um espetáculo de cores no céu. Pedro, no entanto, mantinha seu foco total nos instrumentos. Cada segundo que passava os aproximava mais do momento decisivo, e ele sabia que não havia margem para erro. Mãe, ele sussurrou para si mesmo, aguenta só mais um pouquinho, estamos quase em casa. O Boeing 737-800 continuava sua descida controlada sobre a imensidão verde da Amazônia. Pedro mantinha seus olhos alternando entre os instrumentos e a vista externa, onde o encontro dos rios Tapajós e Amazonas criava um espetáculo natural único. As águas de diferentes tonalidades se misturavam no horizonte, formando um cenário que o menino só havia visto em fotografias. 3317, você está a 30 milhas do aeroporto, informou Miguel. Continue descida para 7.000 pés. Como estão seus sistemas? Pedro realizou mais uma verificação completa antes de responder. Sistemas principais estáveis, Santarém. Sistema hidráulico secundário, ainda com variações, mas compensável. Combustível dentro dos parâmetros planejados. Na cabine de passageiros, os comissários realizavam os procedimentos finais de preparação para pouso. Clara recebia atualizações discretas sobre o desempenho excepcional de seu filho, cada informação aumentando simultaneamente seu orgulho e sua apreensão. Júlia, Pedro chamou, mantendo sua voz calma. Preciso que você prepare a cabine para um pouso de precaução. Não quero assustar os passageiros, mas precisamos estar prontos para qualquer eventualidade. A comissária assentiu, impressionada mais uma vez com a maturidade do garoto. Ela começou a instruir discretamente seus colegas sobre os procedimentos especiais de segurança. 3317, aqui é Santarém. Miguel voltou ao rádio. Temos uma última verificação meteorológica. Vento agora, 0,40 graus com 10 nós, algumas rajadas. Ainda dentro dos parâmetros, mas fique atento. Pedro processou a informação rapidamente. Rajadas de vento significavam um desafio adicional, mas era algo que ele havia praticado extensivamente em seu simulador. Copiado, Santarém.
ajustando a aproximação para compensar rajadas. O sol continuava seu caminho descendente, criando reflexos dourados nas águas dos rios. Pedro sabia que logo enfrentaria outro desafio, a transição para voo noturno. Mas primeiro, precisava concentrar-se na aproximação final. Pedro, Júlia falou suavemente. Sua mãe pediu para te dizer que está rezando por você e que seu pai estaria muito orgulhoso. O menino sentiu um nó na garganta, mas manteve sua compostura profissional. Aquele não era momento para emoções. Precisava manter seu foco total na operação da aeronave. 33:17, iniciando a aproximação final, Pedro reportou, sua voz firme, interceptando o localizador ILS pista 06. Na torre de controle de Santarém, dezenas de profissionais acompanhavam a situação com atenção total. Ambulâncias, carros de bombeiro e equipes de emergência estavam posicionados estrategicamente ao longo da pista, preparados para qualquer eventualidade. Trem de pouso em baixo e travado. Pedro narrou seus procedimentos, seguindo o protocolo à risca. Flaps 30. Verificação final de sistemas em andamento. O Boeing começou sua descida final, agora totalmente configurado para o pouso. Pedro podia ver a pista à frente, suas luzes começando a brilhar no crepúsculo amazônico. Toda a sua vida, todo o seu estudo e dedicação convergiam para este momento. Pedro, Miguel chamou uma última vez. Você está perfeitamente alinhado. Continue assim. Toda Santarém está torcendo por você. O garoto permitiu-se um pequeno sorriso. Em seu quarto, na pequena serra do Cipó, ele havia sonhado milhares de vezes com um momento como aquele. Claro, nas suas fantasias, as circunstâncias eram diferentes. Ele seria um piloto formado comandando seu primeiro voo, mas o destino tinha outros planos. 500 pés, Pedro anunciou, seguindo o procedimento padrão. Aproximação estabilizada, todos os parâmetros normais. Júlia observava, admirada, a precisão com que o menino conduzia a aeronave. Cada movimento do manche, cada ajuste nos controles era executado com uma combinação única de conhecimento técnico e intuição natural. 300 pés, continuou Pedro. Vento cruzado compensado, razão de descida estável. Na cabine de passageiros, um silêncio tenso se instalou. Mesmo sem saber quem estava no comando, os passageiros podiam sentir que aquele não era um pouso comum. Pedro, Júlia falou suavemente, você consegue. Estamos todos com você. O garoto assentiu levemente, seus olhos fixos na pista que se aproximava. O sol havia praticamente desaparecido no horizonte, deixando um último rastro de luz dourada que se refletia nas águas do Tapajós. 100 pés, anunciou Pedro, sua voz ainda firme. Preparar para toque. O momento da verdade havia chegado. Tudo o que Pedro havia estudado, cada hora no simulador, cada manual técnico memorizado, seria posto à prova nos próximos segundos. A pista de Santarém se estendia à sua frente, suas luzes agora claramente visíveis no crepúsculo amazônico. 50 pés. Ele continuou sua concentração total. Início do flare. 40 pés, 30, 20. Pedro continuava sua contagem, suas pequenas mãos firmes no comando da aeronave. O Boeing 737-800 descia suavemente, cortando o ar úmido da noite amazônica que começava a cair. Uma rajada de vento sacudiu levemente a aeronave, mas Pedro compensou o movimento com precisão impressionante, como se tivesse nascido para aquele momento. Na cabine de passageiros, algumas pessoas seguravam firmemente os braços de suas poltronas, sentindo que aquele não era um pouso comum. 10 pés, anunciou Pedro, sua voz ainda mantendo a calma profissional que havia surpreendido a todos durante aquelas horas cruciais. O primeiro toque foi suave, quase imperceptível. As rodas principais do trem de pouso beijaram a pista com delicadeza, um testemunho da habilidade extraordinária do jovem piloto. Logo em seguida, o trem de nariz também tocou o solo e Pedro iniciou os procedimentos de desaceleração. Reverso acionado, auto-brake em posição, narrou o garoto, seguindo o protocolo à risca. Velocidade controlada dentro dos parâmetros.
Júlia observava maravilhada, enquanto o menino executava cada procedimento com precisão meticulosa. Suas pernas mal alcançavam os pedais, mas seus movimentos eram dignos de um comandante experiente. Excelente trabalho, 3317. A voz de Miguel soou no rádio, a emoção evidente em suas palavras. Mantenha o táxi até o pátio designado. Equipes de emergência acompanharão por precaução. O Boeing diminuía sua velocidade gradualmente, os sons característicos dos reversores e dos freios preenchendo a cabine. Pedro mantinha seus olhos fixos na pista à sua frente, controlando cada movimento da aeronave com atenção total. Na cabine de passageiros, os comissários mantinham sua postura profissional, mas seus olhos brilhavam de emoção contida. Clara, em seu assento, deixava as lágrimas correrem livremente por seu rosto, um misto de alívio e orgulho transbordando de seu coração. Velocidade de táxi atingida, Pedro reportou, desligando os reversores, iniciando o procedimento de táxi para o pátio. Foi nesse momento que os passageiros começaram a aplaudir, como é costume em muitos pousos no Brasil. Desta vez, porém, eles não faziam ideia do verdadeiro motivo para a celebração. Pedro, Júlia falou suavemente, você acabou de fazer história na aviação brasileira. Como se sente? O garoto permitiu-se um pequeno sorriso, o primeiro desde que assumira os controles da aeronave. Ainda não acabou, Júlia. Precisamos levar todos em segurança até o terminal. Do lado de fora, as luzes dos veículos de emergência criavam um espetáculo de cores na noite que se formava. A notícia do pouso bem-sucedido já começava a se espalhar pela cidade de Santarém, e uma pequena multidão se formava nos mirantes do aeroporto. 3317. Aqui é o comandante Silva da ANAC. Uma nova voz surgiu no rádio. Gostaria de ser o primeiro a parabenizá-lo oficialmente pelo feito extraordinário. Você demonstrou um profissionalismo digno dos melhores pilotos que já conheci. Pedro agradeceu educadamente, mas sua concentração permanecia no táxi da aeronave. O sistema hidráulico secundário ainda apresentava variações, e ele não baixaria sua guarda até que todos estivessem seguros no terminal. Enquanto o Boeing se aproximava de sua posição final, Júlia começou a preparar o anúncio que revelaria aos passageiros a verdadeira natureza daquela viagem extraordinária. Ela olhou para Pedro, buscando sua aprovação. O garoto assentiu levemente. Eles merecem saber. Mas, por favor, não faça parecer algo maior do que é. Eu só fiz o que precisava ser feito. A comissária sorriu, admirando mais uma vez a maturidade do menino. Como fazer aquele anúncio sem transformar um garoto de 12 anos em uma sensação instantânea? Como explicar aos passageiros que suas vidas haviam estado nas mãos de uma criança e que essa criança havia se provado mais competente que muitos adultos? O Boeing finalmente parou em sua posição designada, seus motores ainda ronronando suavemente na noite amazônica. Pedro iniciou os procedimentos de shutdown, seus dedos movendo-se com precisão sobre os controles. Freios de estacionamento acionados, ele anunciou. Motores em processo de desligamento. Foi apenas nesse momento, com todos os procedimentos técnicos concluídos, que Pedro permitiu-se olhar para Júlia e deixar escapar um suspiro profundo. Seus olhos, que haviam permanecido focados e profissionais durante toda a emergência, finalmente revelaram a criança de 12 anos que ele era. Posso ver minha mãe agora? Perguntou, sua voz finalmente traindo sua idade. Júlia sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Claro, querido. Mas primeiro, temos algumas pessoas que gostariam muito de conhecer o jovem comandante que fez história hoje. Do lado de fora da aeronave, as luzes de dezenas de veículos oficiais criavam um cenário surreal. Autoridades aeronáuticas, equipes de emergência, jornalistas e curiosos se aglomeravam no pátio, todos esperando para conhecer o menino que havia realizado o impossível. O terminal do aeroporto de Santarém fervilhava de atividade. Enquanto os passageiros ainda permaneciam em seus assentos, uma verdadeira operação se desenrolava do lado de fora. Autoridades aeronáuticas, médicos, psicólogos e uma equipe completa de suporte já estavam posicionados para receber o voo mais extraordinário que aquele aeroporto já havia presenciado.
Júlia pegou o interfone e, após trocar um último olhar com Pedro, fez o anúncio que mudaria para sempre a vida de todos a bordo. Senhoras e senhores, aqui é sua comissária Júlia falando. Como vocês perceberam, realizamos um pouso alternativo em Santarém devido a uma situação técnica. O que vocês ainda não sabem é a natureza extraordinária desta situação. Há aproximadamente 3 horas, nossos pilotos foram incapacitados por uma despressurização súbita da cabine. Um murmúrio de espanto percorreu a aeronave. Júlia continuou. O pouso que acabamos de realizar com perfeição absoluta foi executado por um de nossos passageiros. Um jovem de 12 anos chamado Pedro Oliveira, que utilizou seu conhecimento excepcional de aviação para salvar todas as nossas vidas. O silêncio inicial foi quebrado por uma onda de aplausos e exclamações de incredulidade. Clara, que já não conseguia conter as lágrimas, sentia os passageiros ao seu redor a abraçando e parabenizando. Na cabine de comando, Pedro começava a sentir o peso do que havia acontecido. Suas mãos, que haviam permanecido firmes durante toda a emergência, agora tremiam levemente. Júlia percebeu e colocou gentilmente sua mão sobre o ombro do menino. — Você está bem? Perguntou ela, preocupada. — Sim, Pedro respondeu, sua voz pequena pela primeira vez desde que assumira os controles. Só queria ver minha mãe. Como se atendendo seu pedido, a porta da cabine se abriu e Clara entrou, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Por um momento, mãe e filho apenas se olharam, palavras sendo insuficientes para expressar o turbilhão de emoções que sentiam. — Meu filho, Clara finalmente conseguiu dizer, abrindo seus braços. Pedro levantou-se do assento do comandante e correu para o abraço de sua mãe. Naquele momento, ele não era mais o piloto improvisado que havia salvado 189 vidas. Era apenas um menino de 12 anos que precisava do conforto materno. — Desculpa ter te assustado, mãe, ele murmurou entre soluços. — Shh! Clara o acalentou, acariciando seus cabelos. — Você foi incrível, meu amor. Seu pai está olhando por nós, tenho certeza. Do lado de fora, os procedimentos de desembarque começavam a ser organizados. Os passageiros seriam direcionados para uma área especial do terminal, onde receberiam atendimento e poderiam recontar suas experiências para as autoridades. O comandante Silva da ANAC, que havia parabenizado Pedro pelo rádio, agora aguardava ansiosamente para conhecer pessoalmente o jovem herói. Ao seu lado, uma equipe de psicólogos estava preparada para oferecer suporte emocional não apenas aos passageiros, mas especialmente ao menino que havia enfrentado uma responsabilidade tão extraordinária. — Pedro, Júlia chamou suavemente, interrompendo o momento entre mãe e filho. — Temos algumas pessoas que precisam falar com você, mas só se você estiver pronto. O garoto respirou fundo e se afastou gentilmente do abraço de sua mãe. Seus olhos, embora ainda marejados, recuperavam gradualmente a compostura que havia demonstrado durante toda a emergência. — Estou pronto, ele respondeu, segurando a mão de Clara. Quando as portas da aeronave finalmente se abriram, Pedro foi recebido por uma salva de palmas que ecoou por todo o pátio do aeroporto. Funcionários, equipes de emergência, autoridades, todos aplaudiam de pé o menino que havia realizado o impossível. Flashes de câmeras começaram a disparar, e Pedro instintivamente se encolheu um pouco, não acostumado com tanta atenção. Clara apertou sua mão reasseguradoramente, enquanto Júlia se posicionava protetoramente ao seu lado. O comandante Silva se aproximou, seus olhos brilhando de admiração. — Pedro, ele falou, estendendo a mão, é uma honra conhecê-lo. Você não apenas salvou vidas hoje, você nos deu uma lição sobre o poder do conhecimento e da determinação. Pedro apertou a mão do comandante timidamente, mas com a mesma educação que havia demonstrado durante toda a emergência. — Obrigado, senhor. Eu só fiz o que precisava ser feito. Enquanto as autoridades começavam a organizar as entrevistas e procedimentos necessários, os passageiros do voo 3317 desembarcavam lentamente. Cada um deles parava para agradecer ao jovem herói. Muitos com lágrimas nos olhos ao perceberem que suas vidas haviam estado nas mãos de uma criança que havia se provado mais capaz que muitos adultos. A noite amazônica estava apenas começando, e com ela,
uma nova fase na vida de Pedro. Seu sonho de voar havia se realizado de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Mas para o menino de Serra do Cipó, aquilo era apenas o começo de uma jornada ainda maior. O sol nascia sobre Santarém, pintando o céu com tons de rosa e laranja que se refletiam nas águas do encontro dos rios. No hotel onde Pedro e Clara haviam sido acomodados pela companhia aérea, o telefone não parava de tocar. Jornalistas de todo o país queriam entrevistar o menino que havia se tornado o herói da noite para o dia. "Não precisamos atender se você não quiser", Clara disse ao filho, que observava a paisagem pela janela do quarto. Pedro ainda vestia sua camiseta com estampas de aviões, a mesma que usara durante o voo. "Tudo bem, mãe", ele respondeu, virando-se para ela com um pequeno sorriso. "Mas posso pedir uma coisa? Queria visitar os pilotos no hospital primeiro." Clara sentiu seu coração se encher de orgulho mais uma vez. Mesmo após tudo o que havia acontecido, seu filho mantinha a mesma humildade e preocupação com os outros que sempre o caracterizaram. No hospital, o comandante Santos e o copiloto Rodrigues já estavam recuperados da despressurização e haviam sido informados sobre os eventos extraordinários do dia anterior. Quando Pedro entrou no quarto, acompanhado por sua mãe e por Júlia, que havia feito questão de estar presente, os dois pilotos se emocionaram. "Então esse é o jovem comandante que assumiu meu lugar?", Santos perguntou, sua voz embargada. "Venha aqui, filho." Pedro se aproximou timidamente da cama. O comandante estendeu a mão e, para surpresa do menino, entregou-lhe suas próprias insígnias de voo. "Você honrou essas asas mais do que muitos pilotos que conheço", disse Santos. "Quero que fique com elas." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Pedro. Mas senhor, eu não posso aceitar." "Pode sim", interrompeu Rodrigues da cama ao lado. "E tem mais. Assim que você tiver idade, tem uma vaga garantida na nossa escola de aviação. Vamos fazer questão de transformar seu talento nato em uma carreira brilhante." Na recepção do hospital, uma pequena multidão de jornalistas aguardava. Pedro havia concordado em dar uma única entrevista coletiva, com a condição de que parte do tempo fosse dedicado a falar sobre a importância do estudo e da dedicação. "Pedro", perguntou uma repórter, "você sentiu medo em algum momento?" O garoto pensou por um instante antes de responder. "Senti, sim. Mas lembrei do que meu pai sempre dizia. O medo só é um problema quando deixamos ele ser maior que nosso preparo." As palavras de Pedro, maduras e sinceras, percorreram o país. Em poucas horas, sua história estava em todos os telejornais. O menino que havia salvado 189 vidas, usando apenas seu conhecimento e dedicação, se tornava uma inspiração nacional. Mas nem toda a atenção da mídia mudou a essência de Pedro. Entre as entrevistas e homenagens, ele fazia questão de visitar a aeronave todos os dias, acompanhando os técnicos que investigavam a falha no sistema de pressurização. "Você entende mais desse avião que muito profissional por aí", comentou um dos técnicos, impressionado com as perguntas precisas do garoto. No terceiro dia após o pouso, uma surpresa especial aguardava Pedro. A Boeing havia enviado um convite para que ele visitasse sua fábrica em São José dos Campos, onde poderia conhecer o processo de montagem dos aviões que tanto amava. "E tem mais", anunciou Júlia, que havia se tornado uma presença constante na vida dos Oliveira. "A companhia aérea quer criar um programa de bolsas de estudo em seu nome para ajudar outros jovens apaixonados por aviação." Pedro ouviu tudo com os olhos brilhando, mas sua maior alegria veio quando um grupo de crianças do hospital local pediu para conhecê-lo. Para elas, ele não era o herói dos jornais. Era apenas um menino como eles, provando que sonhos podem se realizar das maneiras mais inesperadas. "Como você sabia tanto sobre aviões?", perguntou um garotinho de cerca de 8 anos. "Estudando muito", Pedro respondeu com simplicidade. "E nunca desistindo do meu sonho, mesmo quando parecia difícil demais." Clara observava o filho com lágrimas nos olhos, lembrando-se das noites em que o encontrava dormindo sobre os manuais de aviação, das economias que fazia para comprar revistas especializadas, do apoio incansável que Ricardo, seu marido, sempre dera ao filho. "Seu pai estaria tão orgulhoso", sussurrou ela mais para si mesma que para os outros. Na manhã seguinte, uma nova surpresa aguardava Pedro.
A Força Aérea Brasileira havia enviado um convite especial. Queriam que ele conhecesse a base aérea mais próxima e conversasse com jovens cadetes. Viu só, mãe? Pedro comentou enquanto arrumava sua inseparável mochila com os manuais de aviação. Aquela viagem para Manaus acabou sendo muito mais especial do que imaginávamos. Clara abraçou o filho, pensando em como a vida podia mudar em questão de horas. Seu menino continuava o mesmo, doce, estudioso e apaixonado por aviação. Mas agora, seu exemplo inspirava pessoas em todo o país. Uma semana após o pouso histórico em Santarém, Pedro e Clara finalmente retornavam à Serra do Cipó. A pequena cidade mineira havia se transformado. Faixas de boas-vindas decoravam as ruas, e uma multidão aguardava na praça central para recepcionar seu jovem herói. "Olha só, Pedro!", exclamou Dona Zulmira, sua professora de matemática, apontando para um banner na escola. "Vamos criar um clube de aviação em sua homenagem." O rosto do menino se iluminou. "Posso ajudar? Tenho vários livros e materiais que podem ser úteis." A notícia do clube se espalhou rapidamente, e logo outras escolas da região demonstraram interesse em criar programas similares. A paixão de Pedro pela aviação estava inspirando uma nova geração de sonhadores. Em casa, as mudanças também eram evidentes. Cartas chegavam diariamente de todo o Brasil. Algumas de admiradores, outras de empresas oferecendo oportunidades, e muitas de crianças que, como ele, sonhavam em voar. "Olha essa, mãe!" Pedro mostrou uma carta especialmente tocante. É de um menino de Recife que também adora a aviação. Ele pergunta se pode ser meu amigo por carta. Clara sorriu, observando o filho organizar metodicamente cada correspondência. Pedro fazia questão de responder pessoalmente a todas as cartas de crianças, sempre enfatizando a importância do estudo e da dedicação. Uma tarde, enquanto organizava seu quarto, Pedro encontrou uma foto antiga. Ele, aos 5 anos, sentado no colo do pai, ambos segurando um avião de brinquedo. Seus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar das palavras de Ricardo. "Um dia, filho, você vai voar de verdade." "Pai tinha razão, mãe", disse ele, mostrando a foto a Clara. "Só não imaginava que seria daquele jeito." A companhia aérea cumpriu sua promessa. Um programa de bolsas de estudo foi criado em nome de Pedro, destinado a jovens apaixonados por aviação. O primeiro processo seletivo atraiu centenas de candidatos de todo o país. "Você vai participar da seleção?", perguntou Júlia, que havia viajado especialmente para a Serra do Cipó para o lançamento do programa. "Na verdade", Pedro respondeu com um sorriso tímido. "Pediram para eu ajudar a escolher os candidatos. Disseram que ninguém melhor que eu para reconhecer a paixão pela aviação em outros jovens." Os dias se transformaram em semanas, e a vida começou a encontrar um novo normal. Pedro voltou à escola, onde seus colegas o tratavam com uma mistura de admiração e curiosidade. Nas aulas de física, suas perguntas sobre a aerodinâmica tornavam as discussões mais interessantes para toda a turma. Uma manhã, durante o café, Clara entregou ao filho um envelope oficial da ANAC. "Chegou isso para você." Pedro abriu o envelope com cuidado, seus olhos percorrendo rapidamente o documento. Era um convite para participar de um programa especial de desenvolvimento para futuros pilotos, adaptado especialmente para sua idade. "Mãe", ele chamou, sua voz tremendo de emoção. "Eles criaram um programa só para mim. Vou poder estudar aviação de verdade, com instrutores profissionais." Clara abraçou o filho, lembrando-se de todas as vezes que o encontrou adormecido sobre seus manuais de aviação, das economias que fazia para comprar revistas especializadas, do brilho em seus olhos cada vez que um avião passava no céu. "Sabe, filho", ela disse, acariciando seus cabelos, "às vezes, os sonhos escolhem caminhos diferentes dos que imaginamos. Mas quando há amor e dedicação verdadeiros, eles sempre encontram uma forma de se realizar." Pedro assentiu, seus olhos fixos no céu azul além da janela. Um avião passou deixando seu rastro branco nas alturas, e o menino sorriu, sabendo que seu destino estava traçado nas nuvens. O programa da ANAC seria apenas o começo. Pedro tinha pela frente anos de estudo e preparação, mas agora havia algo diferente. Seu sonho não era mais apenas seu. Ele havia se tornado uma inspiração para outras crianças, um exemplo de como a paixão e a dedicação podem superar qualquer obstáculo.
Um dia, ele sussurrou para si mesmo, guardando cuidadosamente o convite da ANAC. Vou voar novamente, mas dessa vez será do jeito certo. Na parede de seu quarto, ao lado dos pôsteres de aviões e dos diplomas de cursos online, Pedro pendurou as insígnias que havia recebido do comandante Santos. Elas eram mais que um símbolo de seu feito extraordinário. Eram um lembrete constante de que sonhos, quando alimentados com amor e dedicação, podem levar a gente mais alto do que imaginamos. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde extraordinária nos céus da Amazônia. A vida em Serra do Cipó tinha encontrado um novo ritmo, e Pedro se adaptava às mudanças que o destino havia trazido. O clube de aviação da escola, que começara com apenas 5 alunos, agora contava com mais de 50 participantes, incluindo jovens de cidades vizinhas. Numa tarde de sábado, enquanto organizava mais uma reunião do clube, Pedro recebeu uma visita surpresa. Júlia, a comissária que estivera ao seu lado durante aquelas horas cruciais, chegou acompanhada de uma equipe da companhia aérea. Pedro, ela anunciou com um sorriso radiante, viemos fazer um convite especial. A primeira turma do programa de bolsas Pedro Oliveira está se formando e queremos que você seja o orador principal da cerimônia. O garoto arregalou os olhos, surpreso. Mas, eu? Fazer um discurso? Quem melhor que você? Respondeu Júlia. Essas crianças começaram a estudar aviação por sua causa. Seu exemplo mudou a vida delas. Na biblioteca da escola, transformada em sede do clube de aviação, dezenas de livros técnicos e revistas especializadas agora dividiam espaço com os títulos tradicionais. Uma foto emoldurada mostrava Pedro ao lado do Boeing 737-800 em Santarém, e abaixo dela uma placa com suas palavras: o conhecimento nos faz voar mais alto. Clara, que agora coordenava o programa de bolsas na região, observava orgulhosa o filho preparar sua apresentação para a cerimônia. Pedro passava horas reescrevendo cada palavra, determinado a transmitir a mensagem certa. Mãe, ele chamou uma noite enquanto trabalhava em seu discurso, lembra quando você economizava para me comprar revistas de aviação? Nunca imaginamos que aquilo nos traria até aqui, né? Clara abraçou o filho, lembrando-se dos sacrifícios que pareciam tão grandes na época e que agora se mostravam pequenos diante dos resultados. Seu pai sempre dizia que educação é o único investimento que nunca se perde. O programa da ANAC estava transformando a vida de Pedro. 2 vezes por semana, ele tinha aulas online com instrutores experientes e 1 vez por mês viajava a Belo Horizonte para treinamentos práticos em simuladores profissionais. Durante uma dessas sessões de treinamento, Pedro recebeu outra surpresa. O comandante Santos, completamente recuperado, havia pedido para ser seu instrutor pessoal. Sabe, Pedro, disse Santos durante uma pausa entre as lições, existem 2 tipos de pilotos, aqueles que seguem os procedimentos e aqueles que entendem os procedimentos. Você, com 12 anos, já mostrou que pertence ao segundo grupo. O menino corou com o elogio, mas sua atenção logo voltou aos instrumentos do simulador. Sua sede de conhecimento continuava a mesma, talvez até maior após a experiência que vivera. Na véspera da cerimônia de formatura da primeira turma do programa de bolsas, Pedro recebeu uma carta especial. Era de uma menina de 9 anos de Manaus, uma das beneficiadas pelo programa. Querido Pedro, antes de te conhecer, achava que meninas não podiam ser pilotas. Mas você me ensinou que não importa quem somos. O que importa é quanto nos dedicamos aos nossos sonhos. Obrigada por abrir esse caminho para todos nós. Com carinho, Marina. As lágrimas escorreram pelo rosto de Pedro enquanto lia a carta. Sua aventura nos céus havia se transformado em algo muito maior que ele mesmo. Havia se tornado uma porta de esperança para outras crianças sonhadoras. Pedro, Clara chamou do corredor. O comandante Santos está no telefone. Quer revisar seu discurso de amanhã? O garoto sorriu, guardando cuidadosamente a carta, junto com centenas de outras que havia recebido. Em sua escrivaninha, ao lado do notebook onde ainda praticava em simuladores, estava o rascunho de seu discurso para o dia seguinte. Suas primeiras palavras resumiam perfeitamente a lição que havia aprendido e agora queria compartilhar. Sonhos não têm idade,
não têm limites, não conhecem impossíveis. A única coisa que precisam é de alguém que acredite neles o suficiente para transformá-los em realidade. Na parede de seu quarto, uma nova foto havia se juntado à coleção. Pedro, ao lado de sua primeira turma do clube de aviação, todos vestindo camisetas com a frase que havia se tornado seu lema: "O céu não é o limite, é apenas o começo." O auditório da ANAC em São Paulo estava lotado para a cerimônia de formatura da primeira turma do programa de bolsas Pedro Oliveira. No palco, o garoto que havia inspirado tudo aquilo ajustava nervosamente sua gravata borboleta, presente especial de Júlia para a ocasião. "Respira fundo", sussurrou Clara, ajeitando pela 10ª vez o paletó do filho. "Você está lindo." Pedro sorriu para a mãe, seus olhos percorrendo a multidão que se acomodava nas cadeiras. Lá estavam eles, 50 jovens entre 10 e 15 anos, todos compartilhando o mesmo sonho que um dia havia nascido no coração de um menino do interior de Minas. O comandante Santos subiu ao palco para fazer a abertura da cerimônia. Sua voz emocionada ecoou pelo auditório. "Há um ano, um garoto de 12 anos nos ensinou que o conhecimento, quando alimentado pela paixão, pode realizar milagres. Hoje, esse mesmo garoto nos mostra que um único ato de coragem pode inspirar uma geração inteira." Na primeira fileira, Júlia segurava sua câmera, determinada a registrar cada momento. Ao seu lado, uma equipe de documentaristas finalizava as gravações de um filme sobre a história de Pedro. Não apenas sobre aquele voo extraordinário, mas sobre como um sonho pode ganhar asas e voar muito além do imaginado. Quando chegou sua vez de falar, Pedro levantou-se e caminhou até o púlpito. Por um momento ficou em silêncio, observando os rostos jovens que o olhavam com admiração. "Quando eu tinha 5 anos", começou ele, sua voz clara e firme, "meu pai me deu um avião de brinquedo e disse que um dia eu voaria de verdade. Naquela época, parecia um sonho impossível para um menino de uma cidade pequena, mas ele me ensinou algo que nunca esqueci. Sonhos são como aviões, precisam de 2 asas para voar. Uma é a paixão, a outra é a dedicação." As palavras de Pedro tocavam cada coração presente. Nas fileiras dos formandos, alguns choravam silenciosamente, outros sorriam, todos unidos pela mesma paixão pelo céu. "Hoje", continuou ele, "não estamos apenas celebrando o fim de um curso, estamos celebrando o início de 50 novos sonhos. Cada um de vocês leva consigo não apenas conhecimento técnico, mas a certeza de que não existem limites para quem se dedica verdadeiramente a um objetivo." No telão atrás dele, imagens mostravam os alunos durante o programa, estudando em grupo, praticando em simuladores, visitando hangares. Cada foto contava uma história de superação e descoberta. "Mas lembrem-se", Pedro enfatizou, sua voz ganhando força, "o verdadeiro piloto não é aquele que nunca erra, mas aquele que transforma cada erro em aprendizado, cada desafio em oportunidade. Aquele voo sobre a Amazônia me ensinou que, às vezes, os maiores momentos de nossa vida chegam disfarçados de problemas impossíveis." Clara chorava silenciosamente em seu lugar, seu coração transbordando de orgulho. Ao seu lado, Júlia segurava sua mão em apoio silencioso, ambas testemunhas do milagre que o amor e a dedicação podem realizar. E, para finalizar, Pedro sorriu, seus olhos brilhando de emoção. "Quero compartilhar algo que aprendi naquele dia. Não existem sonhos pequenos ou grandes demais. Existem apenas sonhos que ainda não ganharam asas. Hoje, vocês recebem suas primeiras penas. O resto do voo, bem, o resto do voo é com vocês." O auditório explodiu em aplausos. Os 50 formandos se levantaram em uma ovação emocionada, muitos abraçando seus pais e professores. No palco, Pedro foi envolvido em um abraço coletivo por Clara e Júlia. Mais tarde, durante a recepção, enquanto os formandos tiravam fotos e compartilhavam planos para o futuro, Pedro se afastou por um momento. Foi até a janela do prédio, de onde podia ver os aviões decolando e pousando no aeroporto próximo. "Pai", sussurrou ele para o céu, "conseguimos. Não do jeito que imaginávamos, mas conseguimos." Uma brisa suave entrou pela janela, bagunçando seus cabelos. No bolso de seu paletó,
As insígnias que havia recebido do comandante Santos brilhavam sob a luz do sol poente. Pedro sorriu, sabendo que aquele não era o fim de sua história. Era apenas o começo de um voo muito maior. E assim, naquela tarde em São Paulo, enquanto o sol pintava o céu com cores que lembravam aquele entardecer em Santarém, Pedro entendeu que às vezes os maiores sonhos começam com pequenos atos de coragem. Seu amor pela aviação havia não apenas salvado vidas, mas agora multiplicava sonhos, provando que o céu nunca é o limite. É apenas o começo de infinitas possibilidades.